Então vamos lá? Bom, todos os dias eu tô recebendo lá no Instagram, aqui nos comentários, alguns comentários sobre o tal do grande reset mundial, né? E existe um tema verdadeiro por trás disso e existe alguma coisa que é um pouco de teoria da conspiração. Aqui eu não vou ficar falando de alien, da reunião do sei lá quem, dos grandes líderes que se juntaram contra a humanidade. Eu vou falar um pouquinho mais de prática disso, realidade, e eu vou focar no que é esse tal grande reset. Para quem tem dúvidas, isso não é mais uma teoria ali, isso já é uma realidade. No 50º Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em junho de 2020, foi passado um vídeo promocional ali explicando o que é esse grande reset e foi lançado também um livro, que eu vou deixar para você aqui na descrição, do Fórum Econômico Mundial, né? Que acontece lá em Davos, falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou explicar de onde surgiu essa conversa, o que é esse Fórum Econômico Mundial, o que é esse rolo todo, para você entender aqui. O mais importante disso tudo é, você que não é inscrito nesse canal ainda, se você quiser ficar mais informado sobre esses assuntos da economia e sobre como isso impacta os seus investimentos, você pode clicar no botão de se inscrever. Quem é sardinha aí já deixou aquele like no começo, na confiança. Você que é novato não precisa deixar, deixa para dar seu like no final, se você achar que valeu a pena você dar seu like lá, tá? Então a primeira coisa que você precisa é saber o que é o Fórum Econômico Mundial, né? É uma reunião que acontece lá em Genebra, mais conhecida ali por essa reunião que acontece em Davos, onde reúnem-se ali diversos bilionários, políticos influentes do mundo inteiro, né? Inclusive sempre tem uma apresentação ali de um brasileiro, do ministro da Economia, uma coisa, só gente muito pica grossa é convidado para essa reunião, e esses líderes ali, eles se juntam para discutir os rumos ali da economia nos diferentes países. Quem convoca as pessoas para essa reunião ali é o Príncipe de Gales, que é o Charles, né? E também o CEO atual desse Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus Martin Schwab. Ninguém sabe exatamente o que acontece ali, poucas pessoas são convidadas para ir lá em Davos, é um negócio bem restrito assim. Ele fundou o fórum, né, o Klaus, em 1971, ele é atualmente o CEO, ainda permanece como CEO, e nas informações que foram tornadas públicas do que aconteceu nessa reunião, na 50ª reunião, ou seja, fizeram mais de 50 encontros além desse, eles ressaltaram algumas características desse primeiro encontro aqui. Eu vou te explicar como que isso vai mexer na sua vida. Isso é o que eles tornaram público, tá? Então isso aqui não tem teoria da conspiração, não tem nada, isso é o que o próprio fórum falou. Nas informações públicas ali, então, eles falaram de 3 principais características desse 50º Fórum, do que eles querem para o mundo, né? O primeiro envolve a criação de condições para uma economia de partes interessadas. O segundo inclui a construção mais resiliente, equitativa e sustentável da economia, baseada em parâmetros ambientais, sociais e de governança, e que incorporaria mais projetos ali de infraestrutura pública verde. O terceiro componente seria aproveitar as inovações da quarta revolução industrial para o bem público, né? Então, além disso, eles ressaltaram ainda um crescimento verde, crescimento mais inteligente, crescimento mais justo. E aí eles lançaram o vídeo, né, o The Great Reset, eu vou deixar também na descrição aqui, falando, né, sobre o que seria esse Great Reset. Aí eles mostram imagens da pandemia, aquela coisa triste, fala que nós precisamos reiniciar o capitalismo. Sim, a gente precisaria restartar o capitalismo. É isso mesmo que eles falaram, Raul, com todas as palavras, sem tirarem, exatamente isso, né? Então o que acontece? Eles aproveitaram ali que a gente está numa pandemia e nesse aquecimento global e essas coisas todas, e a China crescendo, eles aproveitaram disso tudo para falar que a gente precisa realmente recriar as bases do capitalismo ali. E aí qual que é a minha desconfiança com relação a isso? É uma desconfiança muito pessoal minha, que você pode compartilhar comigo ou não. Quando a gente vê ali líderes, né, políticos, bilionários, essas pessoas todas falando que querem deixar o mundo mais sustentável, que querem deixar o mundo mais justo, mais igualitário, eu tenho um pouco de ressalva com relação a isso, porque essas são as pessoas que estão no topo da pirâmide, e a gente sabe muito bem como é que esse jogo funciona, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, eu tenho um canal de finanças, eu criei aqui no YouTube, agora eu comecei a crescer, já estou chegando aí em 200 mil seguidores, inclusive você pode me ajudar se você quiser, aí eu começo a ganhar cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, eu fico muito rico, com isso eu crio os meus próprios políticos, eu compro esses políticos ali para votar em leis que impeçam os meus concorrentes de nascer e de crescer. Isso aconteceu com diversos setores, né? E assim eu me mantenho para sempre num lugar onde as pessoas não podem mais me alcançar, porque eu criei diversas legislações para que elas não possam fazer o que eu faço. Pensando assim, você conhece alguma empresa de algum setor? Na verdade tem vários setores no Brasil. Você conhece alguma empresa que é assim? Que tipo assim,
Os serviços delas são bem parecidos, não muda os players desse jogo há muitos anos. Então vamos lá, vamos imaginar. Os serviços são muito parecidos, não muda o player desses jogos há muitos anos e você não pode criar uma concorrência para eles se você quiser. Você sabe, você conhece algum setor assim? Que você não pode criar uma concorrência, ninguém pode, é muito difícil, impossível, você tem que atender uma série de critérios, você tem que atender uma legislação, você tem que receber uma autorização disso, daquilo, e que o serviço é ruim, famoso por ser ruim, e que é mais ou menos a mesma coisa em todas as empresas que você contrata. Eu não vou falar o nome, né, para não me expor demais, mas existe, né? Então a grande questão aqui é, desde o Bretton Woods, né, que definiu ali o dólar como moeda principal, os governantes estão injetando dinheiro na economia de maneira assustadora. O dinheiro se tornou meramente papel, eles começaram a injetar dinheiro demais. Quando chegou o coronavírus, eles aproveitaram para injetar mais dinheiro ainda e alguém tem que pagar essa conta. Então, como a gente está vendo que está chegando num colapso, e como gente grande começou a falar que vai dar merda as medidas que os governos fizeram, eles começaram a tentar outra saída. Pra vocês terem uma ideia, Michael Burry, né, aquele do filme A Grande Aposta, que se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, aquele filme que o cara em 2008 ali, ele aposta contra, né, os financiamentos AAA dos bancos ali que davam financiamento para as casas, para os americanos ali comprarem casas, né? O Michael Burry, ele diz que prevê a chegada da grande mãe de todos os crashes, né? Então ele é conhecido ali por apostar contra a bolha imobiliária, ele é fundador do Scion Asset Management. Se você quiser assistir o filme A Grande Aposta, agora que você é um investidor, você vai entender um pouco mais, você vai conhecer um pouco mais sobre esse cara. Ele aposta no grande crash. Para Rubini, né, o economista que previu também a crise de 2008, há sinais de bolha no mercado. Robert Kiyosaki, como eu falei para vocês nesse vídeo do fim do dólar, né? Todo mundo tá prevendo que vai dar merda. Então é o seguinte, o governo ele tá criando um problema, ele injetou dinheiro pra caramba na economia, injetou dinheiro, ele criou uma bolha, ele sabe que essa bolha vai crashar em algum momento e no momento exato que a coisa der merda, o governo vai vir com a solução maravilhosa, né? Então é aquela velha questão, você cria o problema para vender a solução. E é aqui que a gente entra com e eles com, né? Então é assim que funciona. Olha algumas frases que foram ditas pelo Klaus Martin, que é o CEO do Fórum Econômico Mundial lá na reunião. Todos os países devem participar. A indústria do petróleo e outros emissores de gases devem ser transformados. Depois disso, em suma, precisamos fazer o grande reset do capitalismo. O cara quer reiniciar o capitalismo no meio do jogo, né? Então surgiram algumas teorias de que mudanças seriam essas que eles querem baseado nos destinos que eles falaram. Então algumas pessoas estavam falando que eles podem fazer algumas mudanças nos passaportes, né? Para dar mais controle para os países em relação a gente hoje, porque de certo modo você é até um pouco livre para isso dentro do sistema hoje. Criação de uma moeda digital, uma criptomoeda e o fim do papel moeda. E isso aqui é um dos problemas mais graves que a gente poderia ver acontecer aqui. O fim do papel moeda é um dos maiores problemas que você pode imaginar em sentido da liberdade, porque uma criação de uma moeda digital governamental, ela prevê o seguinte, o governo vai saber todas as transações que você faz, ele consegue rastrear todas essas transações e ele pode provocar mudanças nessa moeda da maneira que ele quiser. Você já imaginou o seguinte, você tem ali uma transação que o governo decide, por exemplo, no meio dessa pandemia agora, é proibido bares a partir das 22 horas. E aí seria proibido bares, mas a gente sabe que na prática um monte de bares ainda estaria aberto, um monte de gente abre a casa, comprar cerveja, sei lá o quê. Se ele decide isso, ele pode falar o seguinte, todas as empresas que vendem bebidas alcoólicas não conseguem passar maquininhas nesse momento, não conseguem passar crédito, não conseguem receber dinheiro na madrugada. Então só voltam a receber 7 horas da manhã. E esse é um dos pequenos controles que ele pode fazer. Você nunca mais poderia, por exemplo, seria impossível sonegar imposto. Todas as transações ali, o governo tem um registro. E como o dinheiro é digital, ele poderia remover esse dinheiro da sua conta ou acrescentar dinheiro da sua conta da maneira que ele quisesse, né? Então se você está devendo alguma coisa para o governo, em vez de fazer um processo, sei que lá, tira o dinheiro da sua conta, bloqueia esse dinheiro ali, sequestra esse dinheiro de alguma maneira. Ele pode criar isso da maneira que ele quiser. E em vez de ter que injetar dinheiro na economia do jeito que ele faz hoje, por exemplo, criando títulos ali, que ele compra títulos dos bancos, joga dinheiro no banco, o banco joga dinheiro na economia, ele poderia simplesmente acrescentar dinheiro na economia nos setores que ele quer, a hora que ele quiser. Então o Estado teria finalmente, quando eles falam de aproveitar a quarta revolução industrial, né, o Estado teria finalmente prioridade ali de gerir a moeda da maneira que ele desejar. Isso é uma coisa muitíssimo perigosa, porque
O dinheiro hoje no mundo, ele é tudo que a gente tem, todas as transações que a gente faz, né? Você assistir aqui, eu gravar, tudo isso envolve dinheiro. Todas as operações do mundo envolvem dinheiro. Se almoçar envolve dinheiro. Então imagina, se você cometeu algum delito ou qualquer coisa com o Estado, se você sonegou imposto, por exemplo, ele pode te impedir de comprar comida até você ir lá. Então assim, o Estado teria o maior poder que já existiu na história, se a gente não tivesse o dinheiro em papel moeda, né? Porque com isso o Estado controlaria as nossas vidas de todas as maneiras possíveis. O Estado saberia exatamente onde você está, na localização que você está, e você pode pensar assim, isso é muito seguro, então a gente teria uma vida um pouco mais confortável, talvez com mais segurança contra os bandidos. Sim, mas o que você não pensa nesse sentido é do que você está abrindo mão. Nem sempre o Estado é gerido por pessoas racionais, na maioria dos casos ele não é, inclusive, e nada impede eles de votarem uma lei arbitrária de uma hora para outra. Agora quem não usa as cores da bandeira vai ser preso, e aí eles podem te localizar da maneira mais fácil possível. Ou se o Estado cai na mão do ditador, ali a gente teria um problema muito mais grave, né? Então ele teria um controle muito maior das coisas que a gente tem. Então é muito perigoso essa concentração de poder na mão do Estado. Eu vejo isso com péssimos olhos, não sei vocês se são mais otimistas que eu, mas a criação dessa moeda digital, né, global ali, por exemplo, cara, seria um problema muito grave para tudo, porque os impostos poderiam ser cobrados diretamente assim e tudo. Então com isso a gente teria essa escalação aí. E aí, com isso, né, eles já começaram a falar na criação de um imposto global lá naquela época, em junho de 2020. Na época que falaram em imposto global, muita gente pensou, cara, teoria da conspiração, isso não vai dar em nada, até que agora, no dia 7 de junho, o G7 anunciou a criação de um imposto global de 15% para multinacionais. Já muito parecido e seguindo essa tendência. Com moeda digital e imposto global, acabou, né? Esses países vão se manter no topo ali para sempre, você não tem para onde fugir, porque eles combinaram com todos os países que o imposto é o mesmo. E aqui, muita gente chegou a comemorar, falou, olha que maravilha, essas empresas vão sofrer um imposto global ali, gente mais progressista normalmente. Só que o que as pessoas não entendem é que é o seguinte, imagina, o Estado criou um imposto global de 15%, né? Esses países juntaram-se ali e criaram os estados, né, de diferentes lugares, pela primeira vez conseguiram se reunir e criar um imposto juntos. O que aconteceria, por exemplo, na hora que esse imposto estiver estabelecido? Então eles criaram agora um imposto global de 15%, esse imposto está estabelecido. Você pensa, 15% não é tão ruim, o imposto no Brasil é um pouco maior que isso, seria até legal se esse imposto global pegasse em todo lugar. Só que quando tiver estabelecido, esse imposto que começou em 15%, se ele for para 45%, se ele é um imposto global, você vai correr para onde? Para que país você vai correr? De que maneira você vai correr? Então, simplesmente, a gente deixa de ter a liberdade de fugir desses impostos. O que o Estado está fazendo é se tornando um Estado mais forte, necessariamente, maior, de maneira que ele consiga pegar as pessoas. E o tal do Acordo Verde, obviamente, ali é para definir algumas regras, né? Existem regras de fato, está tendo um aquecimento global e tudo mais. Eu não me preocupo com o fim que eles têm de diminuir as emissões de gases. Eu quero saber o porquê que eles querem fazer isso de verdade, porque eu sei que esses caras não são bem intencionados, estão maravilhados com isso, né? Tem algum motivo por trás disso que eles querem fazer e guiar, e de que maneira que isso vai ser feito? Será que vai ser pegando as empresas maiores ou será que vai ser pegando os pequenos empresários ali, obrigando a atender uma série de critérios? Porque se você pega por volume, você pode ver que essas empresas grandes emitem muito, mas se você pegar ali, na hora que você vai ver a quantidade de empresas pequenas emitindo esses gases, será que elas vão ter o mesmo benefício? Será que elas vão ser tratadas da mesma maneira? Será que elas conseguem se readaptar tão rápido? Ou a gente vai ver uma concentração ainda maior dessas empresas dominando mais porque o Estado está ajudando, né? E aí a Argentina, para vocês terem ideia do imposto, né, que eu falei imposto global, as pessoas já pensam, mas eles não vão aumentar. A Argentina, o ministro da Economia lá já sugere um imposto corporativo de 25%. Então ele já achou 15 e pouco, né? E aí, para você pegar um paralelo histórico disso aqui, a gente está encaminhando-se aqui para a maior mudança econômica que já teve na história desde o Bretton Woods. Para você que não estudou história de alguma maneira, o Bretton Woods foi a reunião que decidiu utilizar o dólar como reserva. Os Estados Unidos naquela época se comprometeram ali a manter o dólar com um lastro em ouro, né, e ter uma reserva, e com isso todas as operações mundiais poderiam se concentrar em dólar. Isso traria uma facilidade maior para o mercado. Os países acharam maravilhoso ali, foi uma grande mudança. E poucos anos depois que o Bretton Woods aconteceu, ali em 1944, né, ele aconteceu poucos anos depois, em 1971, os Estados Unidos já estava removendo o lastro do dólar e isso causou pobreza para você, sem você perceber.
Antes desse sistema do padrão dólar ali ser utilizado, a gente tinha as moedas com lastro, não as moedas fiduciárias como elas são hoje. As moedas fiduciárias são esses papéis, eles não valem absolutamente nada, ele não está garantido em nada. É aquele esquema, lá garantia sou eu, não vale nada aquilo ali, então estava lastreado antes em ouro, eles começaram a lastrear em nada e com isso possibilitou, mesmo as moedas que eram fixas antes, a libra esterlina, você não sabe, porque você é jovem demais, a libra esterlina era uma moeda fixa. A partir dessa data, todas as moedas passaram a ter câmbio flutuante. E com o câmbio da forma como ele é feito hoje em dia, e com as moedas da forma que elas estão na economia hoje em dia, permite que os bancos centrais do mundo possam injetar a quantidade de moedas que eles quiserem. Aí você vai falar, é legal, então o governo vai imprimindo dinheiro ali, é bom pra gente. Então, quando o governo imprime mais dinheiro, o dinheiro que está na sua mão, o dinheiro que está no seu controle ali, ele perde valor. E esse foi o maior mecanismo para poder tirar dinheiro do seu bolso sem você perceber. Você não percebe ali porque a inflação ela é gradativa. Então a inflação não é do dia para a noite, né? A não ser quando ela descontrola muito. Então, como aconteceu na Venezuela, tudo, se o cara exagerar demais, ela é. Mas no dia a dia, o governo vai tomando um pouquinho do seu dinheiro ali todos os dias. Essa é a forma mais eficaz dele criar esse tipo de problema. E aí, nessas promessas lá na época de welfare state, né, criar um estado ali onde a gente tivesse garantias, emprego e tarará, começaram com essas promessas ali, eles conseguiram criar essa inflação utilizando muito da teoria de Keynes, é o que a gente vive até hoje. Para vocês terem ideia, os países ricos hoje eles são mais pobres do que os países pobres. Se você olhar, o Japão, por exemplo, tem 266% do PIB do país em dívida, os Estados Unidos têm 107% do PIB e o Brasil, né, o FMI estima a dívida bruta do Brasil aí em 98,4% do PIB para agora 2021, ou seja, cada vez mais os países estão gastando mais dinheiro alavancado e obviamente a gente sabe que quem paga essa conta no fim das contas é você, eu e você, né? A gente paga as contas juntos aqui. Então a gente está começando a ver aí a maior transformação financeira do mundo acontecer, o Banco Central com a maior vigília possível, se tornando impossível sonegar, facilidade de aplicar qualquer lei arbitrária, os governos vão poder cobrar impostos e criar impostos novos em instantes, os juros vão poder ser negativos agora com mais facilidade, os governos não precisam mais dos bancos, talvez, que são os intermediários hoje, para injetar dinheiro na economia se o dinheiro for digital, é o fim de, por exemplo, de taxa Selic ali, ou de taxa de regulação da taxa de juros, porque essas taxas hoje são para o sistema que a gente utiliza hoje, a gente poderia ter um score do Banco Central ali com juros específicos para cada cidadão. Para o Raul, como ele é um bom pagador ali, ou como eu gosto dele, é 1% de juros. Para o Teobaldo, que é o concorrente do Raul, é 15%, porque não está pagando os parça. Então, com a moeda digital poderia ter isso. A gente poderia utilizar, por exemplo, o sistema do Serasa Experian, para pessoas que já deveram antes começar a sujar seu nome ad eterno, que tal? Olha que maravilha, né? Com as instituições todas interligadas por meio de um real digital, de uma moeda diferente. Então, seria realmente muito interessante. Poderiam fazer bloqueios de empresas que não atendem às regras com os critérios das maneiras que eles querem, ou que estão tentando dar uma fuga ali dos impostos. Poderiam criar uma renda básica universal. Poderiam criar e destruir moedas com a maior facilidade do mundo, tanto na sua conta ou não. Não tem como destruir papel moeda, né? Você pode transferir para qualquer lugar, mas isso teria. E aí você vai me perguntar, Raul, e como que a gente poderia fugir dessa centralização dos investimentos ali? Olha, hoje a melhor alternativa que a gente tem são as moedas descentralizadas. Se todo o dinheiro do mundo vai virar digital, eu prefiro ter Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda que os governos não controlem. Eu prefiro ter a maior parte do meu patrimônio de maneira a ser mais livre, porque essa moeda, o Bitcoin ali, eu posso transformar em real, posso vender para alguém, né? A gente pode eventualmente começar a utilizar dessa forma. Agora, o dinheiro dos governos realmente são impressos por eles e controlados por eles, a gente não tem autoridade nenhuma sobre isso. Eles podem confiscar de diferentes maneiras. E aí você vai falar, Raul, mas o governo não poderia proibir o Bitcoin e o Ethereum? Claro, ele poderia. O governo proibiu, né? Os governos mundiais proibiram cocaína, proibiram todo tipo de droga, proibiram um monte de coisa e você nunca viu essas coisas de fato serem proibidas porque na prática, quando a sociedade civil não concorda que aquilo é crime, isso não sai do crime de jeito nenhum, né? Como a sociedade acaba vendendo e consumindo esse tipo de coisa, não vai acontecer da mesma maneira que o Bitcoin não. A não ser que eles bloqueiem a nossa internet, né? Vai saber onde os caras vão chegar, mas do método que está hoje, não. E aí as pessoas me perguntam a minha opinião sobre isso. A gente não tem como fazer muita coisa em relação ao grande reset mundial, tá? Ele é uma realidade da maneira que eu expus aqui para vocês. Esses controles devem chegar mais cedo ou mais tarde, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas em 10 anos eu não vejo um mundo muito diferente disso, de utilizando essas digitalizações. E claro, os bilionários modificando as regras do jogo com a bola já em campo, porque é assim mesmo, os bilionários, no caso milionários não, a elite global ali manipulando as regras do jogo, enquanto
enquanto a bola está rolando, mas isso sempre aconteceu. Agora, para te tranquilizar, agora vou te deixar bem tranquilo, são 50 reuniões do Fórum Econômico Mundial. Isso sempre aconteceu, não é uma coisa, os globalistas, internacionais, alienígenas vindo e fazendo mudança. Isso sempre aconteceu, os bilionários sempre trocaram as regras do jogo, do meio do jogo, para se manter no poder. Você já viveu com isso a vida inteira. Normalmente existem alguns impactos disso, eles fazem para se beneficiar, não é com o objetivo de te beneficiar de maneira nenhuma, mas é uma coisa que sempre aconteceu, você vai conseguir sobreviver a isso e você pode sempre correr para as liberdades do dinheiro ali, não é uma coisa que vai acabar com o mundo, os reptilianos não vão vir invadir o planeta, não é isso, são pessoas ricas modificando as regras do jogo para ganhar, como eles sempre fizeram historicamente. Isso aí não é novidade alguma, assim, para vocês terem uma ideia de quanto tempo isso acontece, esse tipo de coisa acontece, quanto isso afeta a nossa vida, né? Eu vou contar uma história, não tem nada a ver com isso especificamente, mas vai te ajudar a entender como funciona esse controle que a gente vive, né? Esse tipo de controle, o que essas pessoas fazem. Mais ou menos em 1920 ali se juntou uma coisa chamada Cartel de Phébus, né? O objetivo ali em 1920 era entender uma maneira de aumentar os lucros dos fabricantes de lâmpadas, dessas lâmpadas de filamento. Essas lâmpadas de filamento ali são aquelas lâmpadas que ela se liga, né? E a energia passa por ela, deixando ela incandescente. É muito interessante, fica vermelhinho enquanto ela está acesa. Antigamente essas lâmpadas não queimavam, inclusive tem uma delas que está acesa desde 1901 na Califórnia, mantida pelo Corpo de Bombeiros de Livermore, em Princeton, né? Então tá lá essa lâmpada acesa há mais de, 120 anos agora, está completando. Essas lâmpadas de filamento, elas não queimavam. E aí, os empresários, donos dessas empresas de lâmpada, na época eles eram muito famosos ali, na época eles eram muito ricos ali, eles se juntaram nesse cartel em 1920 para decidir combinar uma maneira ali que eles pudessem lucrar mais. Então, o que eles criaram ali foi uma coisa chamada obsolescência programada. Eles decidiram, nesse cartel, se reunir para combinar que as lâmpadas se queimariam depois de 1000 horas ali de luz acesa, e foi assim que a gente criou essas lâmpadas que queimam hoje em dia, que o filamento se rompe. Não tem motivo nenhum para se romper. Eles simplesmente diminuíram a qualidade daquele filamento ali para que ele queimasse de propósito depois de um tempo de uso. E assim as lâmpadas poderiam ser fabricadas de novo e de novo e de novo. E hoje em dia isso é utilizado, né, por grandes empresas, inclusive pela Apple, essa obsolescência programada. Ela cria ali um celular e a cada atualização ela vai deixando esse celular mais lento. Ela já assumiu isso e com isso você precisa comprar um novo celular. Então esse é um tipo, né, de regra, essa é do mercado mesmo, é um tipo de regra que criou para realmente prejudicar a gente ali, de certa maneira, para prejudicar os consumidores, modificar as regras e se manter ali cada vez mais lucrativos. Nesse caso, os bilionários ali, eles têm anseios hoje um pouco maiores, né? Eles querem modificar realmente a vida da humanidade ali para que eles se mantenham sempre como a elite global, porque o dinheiro, né, o capitalismo, como ele é aberto, o capitalismo é uma selva, isso que vocês não entendem. É uma selva e o cliente é o rei, né? Para você ser rei no capitalismo, você precisa ser coroado por pessoas te comprando diariamente. Então, um capitalista ruim, né, quando ele ganha o jogo ali, ele decide que é melhor ele é socialista, porque aí ele pode começar a mexer nas leis para se manter no poder para sempre, porque se ele deixar aberto, ele sabe que em algum momento o menino que vai nascer lá no não sei aonde pode chegar a fazer um banco e substituir ele. É assim que funciona o capitalismo. E se você não quiser que isso aconteça, se você for um grandíssimo filho da... não vou falar. Você pode ali criar uma lei e impedir que essa pessoa realmente consiga crescer e escalar, né? Porque a gente sabe que no capitalismo o trono é trocado dia após dia, ele não se passa da maneira que na monarquia. Então é isso, os caras não querem capitalismo de verdade, o que eles querem é uma versão do capitalismo onde eles ganhem sempre. Bom, se você quiser aprender um pouco mais sobre economia, sobre investimento e realmente começar a investir de maneira genial e construir o seu patrimônio, a gente tem a Escola de Formação de Investidores, vou deixar o link aqui na descrição, você pode fazer a sua análise de perfil, se você for aprovado, posso ser seu professor. Então o vídeo de hoje foi só ruim, né? Um vídeo horrível, um beijão, até o próximo vídeo.